Pode fazer, Zé Marques. Senhor Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos, Senhor, pelos meios de comunicação, para mais uma vez recebermos os conhecimentos que serão então ministrados. Fazei, Senhor, com que esses ensinamentos, os conhecimentos, possam adentrar em nossos corações e nossa mente. Abençoe e nos deixe livres para caber este conhecimento. Que não estejamos cheios demais, Senhor, para não deixar transbordar. Senhor, abençoe a palestrante, dá as boas intuições, para que assim ela possa adentrar em nossos corações. Abençoe, Senhor, essa tecnologia, abençoe cada um que estão em suas casas, seus parentes, seus amigos, vizinhos. Abençoe, Senhor, os que sofrem lá no Rio Grande do Sul. Ajude-os, ilumine os corações, para que eles possam entender, possam perdoar, aceitar o que estão passando. E que assim, não coloque a culpa no governo, não façam debates, mas sim aceite as coisas como elas são. Abençoe, Senhor, o pessoal que estão com guerra, com tumultos, com brigas, com desavenças. Abençoe, Senhor, todo o nosso planeta Terra, que passa por diversas dificuldades, e que assim se faz necessário que o teu amor possa envolver todos os corações para um grande bálsamo que carece em nossos corações e até mesmo no planeta Terra. Ajude-nos agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Zé. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar os slides? Sim. Sim, tá ok. Perfeito. Pessoal, vamos então para a terceira parte da análise, o estudo e análise do nosso capítulo 16 do Livro dos Médiuns. No item 187, o Allan Kardec começa já a trazer para nós, né, inspirado principalmente pelo espírito Sócrates e o Erasto, ele vai trazer para nós quais são as duas formas de manifestações mediúnicas, ou os dois tipos, as duas principais, né, vamos colocar assim, tipos de médiums. Então, ele traz para nós os médios de efeitos físicos, né, aqueles que estão ligados, né, à produção de fenômenos, como o nome diz, físicos mesmo, ou seja, as manifestações tangíveis e visuais, tá certo? Então, aqui nós não estamos falando de aqueles que vão se comunicar, e sim aqueles que vão, a ação do espírito, né, como que ele se materializa, ou como que a, a suspensão, enfim, pancadas, há vários tipos, né? Ou seja, todos esses tipos que nós já estudamos, ele aqui, ele vai trazer para nós, ele vai rever essa situação, ele vai colocar todos esses fenômenos visíveis e intangíveis, né, as manifestações, como de efeitos físicos. Então, nós vamos ter os médiuns, que são aqueles que têm essa capacidade de contribuir para que esse fenômeno aconteça. Então, os médiuns de efeitos físicos. Os médios de efeitos inteligentes ou intelectuais,
como a gente pode chamar, é aqueles que já são aptos, aqueles que conseguem transmitir uma comunicação mais direta e mais inteligente, como o nome diz, né? Então, vai ser através de uma escrita, através da fala, onde nós vamos obter uma mensagem, então, por isso que ele colocou uma comunicação. Depois, o Allan Kardec vai colocar para nós que, apesar da gente estar estudando, né, esses tipos de médiuns, de faculdade mediúnica de forma separada, é muito difícil a gente pegar, por exemplo, um médium em estudo e poder colocar, por exemplo, aonde, né, se esse médium ele é exclusivamente primeiro de efeito físico ou se ele é exclusivo de efeito inteligente. Porque muitas dessas faculdades, essas duas grandes faculdades, elas se confundem e elas vivem ao mesmo tempo, essas habilidades ao mesmo tempo em um médium só. Então, por exemplo, nós vamos ter Chico, Divaldo, esses médios famosos, eles possuem os dois tipos, eles são tanto médios de efeito físicos quanto de médio de efeito inteligente. Né? Não é porque a mediunidade é efeito inteligente, por exemplo, a psicografia, né? Que está inserida de efeito intelectual inteligente, ela vai ser mais utilizada, vai ser mais aproveitada, isso não quer dizer, isso não exclui a capacidade que esse mesmo médium tem, tá certo? De também ser médium de efeito físico. Então, essas duas capacidades, elas se confundem. Até mesmo quando nós vamos analisar um fenômeno, então, não só na habilidade do médium, mas também quando nós vamos analisar um fenômeno, eu posso, nessa mesma análise, eu posso ter efeitos inteligentes e efeitos físicos ao mesmo tempo. Então, Kardec vai dizer para nós que é difícil, né, a gente ter um efeito ou um médium que seja de forma exclusiva de um grupo e excluindo, né, a outra parte. Então, é muito mais comum, apesar de alguns tipos, né, alguns subtipos serem bem raros, é muito comum a gente ter os médiums que casam essas duas classes, tanto efeito mediúnicos como efeito físico. Da mesma forma, os fenômenos, né? Eu posso ter o mesmo fenômeno que ele vai refletir tanto no efeito físico quanto no efeito inteligente. Então, eu posso ter a produção de um fenômeno que seja visível aos olhos, ou seja, ali houve um fenômeno físico, mas ao mesmo tempo há uma transmissão, há uma comunicação de algum conteúdo, ou seja, há um efeito intelectual ali inserido. Acho que é isso. Depois, né, o Allan Kardec vai falar que além dos médiuns, né, eles andarem, eles percorrerem essas duas classes, vamos ter alguns tipos comuns, né? Então, antes dele falar daqueles que são mais raros, o Allan Kardec trouxe para nós alguns tipos comuns que a maioria ou quase todos os médiuns têm. Então, boa parte dos médiuns, né, eles são sensitivos, então, por isso que o Allan Kardec traz a expressão de médiuns sensitivos, que são aqueles indivíduos, apesar de ter uma sensação pequena, uma impressão pequena, eles conseguem perceber a presença do espírito, a presença da entidade espiritual. E muitos deles conseguem até trazer para nós se trata de um espírito bom ou mau. Só pela impressão fluídica, ou seja, só pela sensação que aquela presença espiritual traz para aquele médium. Então, nem sempre, pode ser até uma impressão vaga, nem sempre ele vai ter a dupla vista, por exemplo, ele não vai ver, ele não vai enxergar, ou não vai ter um efeito físico, onde o espírito vai aparecer como vivo fosse, mas ele sabe, ele sente, inclusive ele consegue até dar algumas pistas de como que é esse espírito. Não só isso, né? Qual a impressão que ele causa. Então, essa é uma das primeiras mediunidades, vamos colocar assim, que quando o médium, né, estudante, ele está aprendendo a ser médium, ou pelo menos vendo, né, colocando as suas potências mediúnicas em ação,
a gente, né, quando a gente está ali na escola ali do centro espírita, é uma das primeiras questões que a gente vai tentar estimular o que é? É a nossa percepção. Eu vou ver se realmente eu estou sentindo de alguma forma aquela presença daquele espírito. Mas tem uns que, mesmo não sendo estimulados, não sendo treinados, são naturalmente médios sensitivos. Ou seja, isso pode variar, tá? O próprio Allan Kardec coloca. Alguns são mais sensíveis, outros não. Né? Tem uns que sentem a presença, né, como se estivessem em dois planos ao mesmo tempo. Né? Então, esse impacto ele é direto. Outros, né? Isso não é tão evidente, mas não deixam de ser médios sensitivos. Depois, nós vamos ter aqueles que são inconscientes, né? Ou seja, aquele médium que, dependente do fenômeno que ele produz, não importa se é de efeito físico ou se é de efeito inteligente, ou se trata de um fenômeno onde eu vou casar essas duas classes. Mas, na hora que está produzindo, quando o médium ele está naquele transe mediúnico, né, que a gente vai chamar, ele não vai ter a sua consciência, né? Então, ele vai ser inconsciente, né? Ou ele pode ter consciência do que está acontecendo. Então, ele acontece, né? Ele consegue ter a consciência exatamente daquilo que é seu, ou seja, daquilo que ele está doando ao espírito, seja ele sente não só essa presença, mas ele está entendendo todo o processo e vivendo ali junto com o espírito aquele processo, do aquele fenômeno, né? Então, ele pode ter consciência do que está acontecendo, mas ele também pode ser inconsciente, né? O médium, ele pode depois, né, ele vai só retomar sua consciência quando acaba ali a comunicação ou fenômeno mediúnico. Então, ele não lembra, né? Ele não lembra do que foi, do que aconteceu. E nem depende, muitas vezes, da vontade dele, né? Então, por exemplo, às vezes, vamos supor, um médium de efeito físico, que independe da vontade dele a doação fluídica. Independe, o efeito, né, ou seja, aquela pancada, aquele objeto que se move, enfim, ele doa de forma espontânea, de forma inconsciente, sem que isso dependa da vontade do médium, mas sim da vontade do espírito, tá bom? Pessoal, quem quiser fazer algum comentário ou participar, tá? Já pode abrir o áudio, tá? O microfone, a câmera, porque muitas vezes eu não vejo aquela mãozinha, tá bom? Depois, vamos ter aqueles que querem, ou seja, eles querem produzir, ou seja, eles querem produzir a vontade do próprio espírito, aliás, não depende só da vontade do espírito, o próprio médium quer a produção daquele fenômeno. Então, isso é levado em conta também. Só que o fenômeno, ele só acontece, né, ou seja, a vontade do médium não é absoluta. Ela não é a que vai mandar ali no fenômeno, na produção da comunicação mediúnica. Por mais que ele evoque um espírito, tá certo? Porque tudo vai depender, tá, da vontade do espírito. Se o espírito ele não quer produzir um acontecimento, um fenômeno, ou nem transmitir uma comunicação, isso não acontece. Tá? A gente pode ter o melhor médium, o espírito, um melhor espírito ali que ele possa entender também do que está acontecendo, mas se não for da vontade dele, né, de cooperar, de poder ajudar, o fenômeno não acontece. Depois, na questão 189, o Allan Kardec vai começar a falar, primeiramente, dos médios de efeitos especiais, né, ou seja, os médios de efeitos físicos. Então, ele vai agora trazer para nós alguns exemplos. Quando a gente pega o capítulo, a gente vai ver que ele faz referência a muitos estudos anteriores, né? A gente vai pegar o capítulo, então a gente vai reviver aqui, relembrar algumas questões que nós já estudamos e que o Allan Kardec coloca no capítulo, né, como se ele estivesse mandando a gente revisar para a gente poder compreender o que ele está escrevendo. Então, o primeiro tipo de médio de efeito físico, esse é bastante comum, vai dizer o Allan Kardec, são os médios
tiptólogos. O que são esses tiptólogos? É aquele mais simples, é aqueles que conseguem fazer a sua doação de fluidos, onde o espírito que quer se manifestar, que quer produzir aquele fenômeno, como nós já estudamos, independente de qualquer fim, principalmente, né, os espíritos que querem produzir essas pancadas, né, fazer um objeto cair, enfim, que são fenômenos simples e não depende de grande análise, são espíritos como o Kardec já trouxe para nós, ele manda a gente revisar, não faz parte, né, não é muito utilizado para aqueles espíritos que são mais superiores, né, porque eles não vão perder, vamos colocar assim, o tempo dele, né, só para produzir uma pancada, para produzir né, um copo cair, quebrar, enfim, né, então, normalmente, também não são de espíritos do mal, assim, aqueles trevosos, né, mas são aqueles espíritos que querem produzir aquele fenômeno, né, bateu aquela vontade nele, ou ele quer mesmo causar um impacto, né, chamar atenção, assustar, enfim. Então, não depende, né, também da vontade do médium, ou seja, o médium doa os seus fluidos, né, o fluido magnético de uma forma espontânea, o espírito aproveita, né, junto com os fluidos do ambiente que o cerca, e assim, essas pancadas, né, o objeto cai, enfim, esses fenômenos menores acontecem. Então, vai dizer o Allan Kardec que isso é muito comum, mas né, não deixa de ser um efeito físico. Depois, os médios motores, né, que é aquele que ele vai colocar, que além, né, de mesmo produzindo um efeito físico, há uma comunicação inteligente ali inserida, né, então, por exemplo, nós temos o objeto ali se mexendo, né, vamos lembrar aqui das mesas girantes que produziam frases, ou seja, é um efeito um pouco mais elaborado do que o anterior. Porque aqui há uma comunicação inteligente, ou seja, o espírito não só quer brincar com aquele objeto ou brincar com aquele encarnado que está ali presente, né? Ele precisa se comunicar, né? Ele não quer só chamar atenção, ele quer se comunicar também. Né? Então, o Kardec vai chamar esses aqui ou seja, aqueles que conseguem doar, né, e mesmo assim fazer com que o espírito traz essa mensagem de médiuns motores. Depois, os médios de suspensão, que são aqueles que conseguem, né, não só como o outro, não só como o primeiro, de fazer com que as pancadas aconteçam, né, ou que o objeto caia ou se mova, esses aqui eles conseguem suspender, né, muito comum em filmes, né, como a gente vê, eles conseguem suspender o objeto fica, né, ele fica no ar. Não só objetos, o próprio médium consegue também, ele consegue, né, levitar, né, então, ou seja, é um efeito físico também, é uma habilidade muito rara, vai dizer o Allan Kardec, não são todos médios que possuem essa capacidade, porque é uma doação fluídica mais intensa, né, imagina, para poder o corpo do médium, né, ficar suspenso, um objeto pesado, enfim, ou seja, uma força ali inserida muito grande. Então, e também que não é muito, né, ou seja, isso sem nenhum ponto de apoio, como eu coloquei ali, né, então, apenas um fenômeno que a gente consegue ver, é visível, né. Só que também não tem nenhuma questão inteligente por trás, né, porque não há uma comunicação, não há um texto, não há uma mensagem ali ser lida, mas não deixa de ser uma habilidade de efeito físico. Depois, o mesmo de efeitos musicais. São aqueles espíritos que conseguem executar uma canção, uma música, não importa em qual instrumento, mas sem tocá-los fisicamente. É uma habilidade rara também apontada pelo Allan Kardec. Você levantou a mão, Edson? Pode falar. Oi, eu levantei. Só para eu compreender, você disse que lá atrás, nas batidas e tudo mais, se for só uma batida simples, algo desse tipo, não é um espírito tão evoluído, tão inteligente, certo? Que aí... O Kardec traz alguns, em questões anteriores, né?
Ele frisou isso para nós. Tá? Porque, na verdade, ele não perderia tempo jogando um copo, dando uma batida, a comunicação dele seria mais elaborada, certo? Mas e se for um irmão mais, menos evoluído, no caso, que está tentando se comunicar e o que ele sabe fazer é isso? Sim, mas até aquele que está provocando a pancada, Eros, ele não é leviano, como eu coloquei. Ele quer chamar atenção, mas ele não tem no seu espírito esse domínio fluídico, ou essa capacidade de que ele entenda que ele pode se comunicar de uma forma melhor. Mas ele se aproveita, por acaso, ali naquele ambiente, tem um médio de efeito físico que doa essa energia para ele específica, ele consegue. Tanto que na mente dele só consegue o quê? Derrubar um objeto. Entendi, Ou mas seja, então vão ter espíritos que não saem, e eles não evoluem, vamos colocar assim, de efeito. Eles ficam nesses efeitos. eu penso assim, será que ele não merecia uma atenção, coitado? Ele está tentando. Sim, né? Mas ele não consegue, por exemplo, fazer a do outro tipo, ou seja, se comunicar através de pancadas, de criar um sistema lógico para isso, né? Uhum. Então, o Allan Kardec ele traz dois exemplos quando ele fala desse, acho que nós estudamos, né? Um que era, inclusive, de um espírito mais evoluído, amigo dele, não sei se você vai recordar desse caso, onde o Allan Kardec traz esse exemplo pessoal, onde o amigo dele, o Allan Kardec estava ali na casa dele, e o amigo dele começou a produzir essas pancadas, mas com o intuito, né, depois veio a equipe espiritual e falou assim, não, Kardec, não é que ele não saiba se comunicar através de efeitos mais inteligentes, é que ele quis chamar a sua atenção e provar para você que esses fenômenos acontecem. Outro exemplo que ele traz também, ele fala aquele espírito da rua que ficou por séculos ali naquela mesma rua, só jogando pedra em quem passava. Né? Então, assim, ele quer chamar atenção, mas assim, não é uma coisa, ele precisa se comunicar, ou ele está angustiado, ou ele, né? Muitos deles querem até brincar. Vamos ver se eu jogar isso aqui só para causar um pequeno susto, não é que eu queira te fazer um mal específico, entendeu? Mas eu quero brincar com você, né? Então, assim, isso abre, né? É um tipo de efeito que abre até para aqueles que querem, que sabe, assim, que é apenas fazer uma brincadeira, né? Mas não se trata de um espírito leviano que precisa de um socorro de forma imediata, né? Que seja em sofrimento, né? Então dá a entender, até porque esses espíritos, eles são levados, esses que precisam de um socorro, de uma atenção, eles são levados até pela equipe espiritual que está ali para conversar com outros tipos de médium, aí sim são de efeitos inteligentes, que vai dar um socorro, um consolo, uma instrução para ele. Nesses aqui, eu só quero brincar. Né, eu quero né, derrubar aquele livro, aquele porta-retrato, para fazer aquela pancada na mesa, só isso. Né? Então, o fenômeno é exatamente isso. Por isso que o Allan Kardec falou, como é muito comum, quem nunca passou por isso, nem que seja uma vez na vida, né? Então é muito comum. Agora, esses outros fenômenos que ele tá colocando para nós, esses já são mais raros, como esse de efeitos musicais. Ou seja, aqui nós temos apenas a doação fluídica, tá certo, pessoal? Só tem a doação fluídica. O médium não está sentado, por exemplo, no piano tocando, tá? As teclas do piano estão tocando sem nenhuma ação física mecânica ali. E a música, logicamente, acontece. É lógico, né? É lógico, lembra que nós estudamos que tudo isso, além dessa doação de fluidos, a capacidade que aquele médium traz, por exemplo, no caso da música, o Allan Kardec já frisou para nós em itens anteriores, lógico que tudo isso vai fazer o quê? Vai ajudar também, você vai ser um instrumento melhor para aquele espírito. Mas aqui, qual o principal que ele está usando do médium de efeito físico? É a sua capacidade de doação fluídica mesmo, tá? Então, o médium doa essa capacidade fluídica e o espírito consegue, né, fazer com que o piano, por exemplo, toque ali a música. Mas também é muito raro.
O outro, né, são os médios que conseguem, né, fazer com que os espíritos se apareçam visíveis, né, também super raro, né, ou seja, visíveis não é somente aqueles que conseguem, né, que tem a dupla vista, que são médios videntes, não, esse consegue fazer essa doação onde o espírito se materializa, e aí sim a gente consegue ver todo mundo ali, por exemplo, se todo mundo tivesse ali naquele ambiente, ia conseguir enxergar o espírito totalmente visível. Também é muito raro. E os médios de transporte são aqueles médios que conseguem fazer com que o objeto realmente viaje, né? Ou que ele apareça exatamente aqui na sala, por exemplo. Um objeto que não estava aqui, que não era comum, também é muito raro, né, fazer com que ou seja, é lógico quem é que está operando, quem é que tem a vontade de trocar o objeto de lugar ou de fazer com que ele apareça em outro local. O próprio espírito, mas ele só consegue fazer esse fenômeno, ele só consegue fazer com que a sua vontade aconteça de fato, porque nós temos um médium capacitado para isso, que possui essa habilidade. O Allan Kardec, lembra, já trouxe para nós alguns exemplos, quando nós estudamos, lembra de aparecer chocolates? Lembra quando o Allan Kardec falou os espíritos que trouxeram joias, chocolates, enfim, ele que quis trazer isso, né? E eram objetos, realmente, não é objetos do mundo, do mundo espiritual, objetos do nosso mundo, ele só fez o quê? Ele só transportou, ele trocou de local. Os médiuns, né, esses aqui, né, o Allan Kardec, ele fala que o noturno são aqueles que, por exemplo, conseguem a produção de alguns efeitos físicos apenas no escuro, né, então, por exemplo, já foi, né, o Allan Kardec não traz esse estudo, vamos colocar assim, de forma mais profunda, porque faltava para ele alguns recursos de estudo. Mas hoje nós entendemos, por exemplo, que haja produção desses fluidos de cura, né, com essa combinação fluídica, né, ela é melhor realizada realmente no escuro, ou seja, as questões ambientais, né, o Allan Kardec já tinha deixado a dica aqui para nós, os espíritos, né, as questões ambientais, a temperatura, luz, e isso tudo influencia, tá? Influenciam na produção ou na qualidade da produção daquele fenômeno. Só que ele coloca, logicamente, uma ressalva para nós, que isso não quer dizer que o médio efeito físico, mesmo a luz do sol, não consiga produzir, consegue. Só que no escuro, né, ou seja, na ausência da luz, os fluidos se intensificam para a produção desses efeitos físicos, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Que a gente está vendo um por um, exatamente como o Allan Kardec colocou para nós. Agora, a escrita direta, né? O Zé Roberto já trabalhou, acho que, né, em estudos anteriores com a gente, o Allan Kardec retoma aqui. São aqueles médios que também conseguem fazer a sua doação fluídica, ou seja, todo médio feito físico, a gente vai lembrar de doação de fluidos, tá bom? Eles conseguem fazer com que o espírito, mesmo sem a mão do médium, consegue escrever, tá? Ele escreve, ou seja, a caneta se mexe, o lápis se mexe, e isso sai realmente uma mensagem. Então, aqui, apesar de vir, né, de uma ordem de um efeito físico, nós temos ali também inserido a produção do conteúdo ali, vai ser de um efeito inteligente. Tá certo? Não podemos confundir, pessoal, com aquele médium, por exemplo, com aquele médium que escreve, ou seja, o espírito está usando a mão do médium, mas ele escreve com a letra do espírito, né? Como foi o caso do Chico Xavier, por exemplo, que é bem famoso, tá? Não é
não é esse aqui, porque no caso do Chico, por exemplo, o espírito se utilizava do corpo do Chico, ou seja, a mão do Chico que estava ali escrevendo, e o seu acabouço espiritual, ou seja, o que o Chico tinha a contribuir, né, ou seja, o que estava na cabeça do médium, vamos colocar assim, a inteligência do médium ela também é utilizada, apesar de ser uma escrita mecânica, psicografia mecânica, que a gente vai chamar esse efeito, tá certo? Onde a mensagem está com a escrita, com a assinatura do médium, mas não é diferente daqui. Apesar da escrita também ser a escrita do ser do espírito, a mão do médium não é utilizada. Ele apenas doa o seu fluido para que a caneta ali se mexa, tá certo? Deu para entender a diferença, pessoal, quando é um médium, né, de efeito físico, de escrita direta, ou quando é um médium de efeito inteligente, só que só que de psicografia mecânica. São totalmente diferentes, apesar que a gente pode ler e confundir, tá? Então, o efeito inteligente de psicografia mecânica, o espírito utiliza da mão, do corpo do médium e da sua mente, tá bom? Aqui não. Aqui ele não está utilizando a mente do médium, ele não está utilizando nem a mão do médium, tá? A escrita realmente ali no papel, entre aspas, como se fosse uma mágica, ela se faz. Deu para compreender, pessoal, essa diferença? Alguma questão, pessoal? Vocês estão bem quietinhos? Ana, Pode falar. parece que tem uma história, né? Onde que, quando escreveram ou traduziram a Bíblia lá, em determinado momento, diz que um dos que ajudavam a traduzi-la, diz que acabou falecendo antes da hora, né? Antes de terminar o trabalho. E aí parece que guardaram e os 2 ou 3 assinaram e ficou faltando esse um. E eles colocaram na gaveta. E depois, quando foram ver, existia a assinatura da outra pessoa que estava faltando. Que foi um efeito desse aí que nós acabamos de falar, né? Sim, né, da escrita direta ali, né? Mais algum comentário, pessoal? A escrita direta, né, a gente nem precisa comentar também, é muito raro, né? Ou seja, é muito mais fácil, né, se a gente for ver, até uma questão de um gasto de energia, muito mais fácil capacitar eu ter médios de efeito inteligente e que mesmo, né, onde o espírito vai poder se utilizar da mão do médium, né, da cabeça, da mente do médium, do que, né, imagina a quantidade de fluidos que o espírito ele vai precisar para poder fazer com que aquela caneta, né, fique em pé, funcione com o papel ali, né, e saia aquele conteúdo e aquela escrita. Então, isso não quer dizer que o fenômeno não possa acontecer, né, até na história, como o José colocou para nós, né, aconteceu, mas ela é uma faculdade, aliás, ela é uma habilidade raríssima também. Da mesma forma, né, os médios excitadores, né? O que seriam esses indivíduos? São aqueles com uma capacidade fluídica também consegue induzir outros médios a produzir um fenômeno mediúnico. Ou seja, aquele médium, ou ele não tem, tá? Ou ele não tem essa habilidade, ou isso vai acontecer nele, ou ele vai ao mesmo tempo aprendendo a ter aquela faculdade mediúnica, mas assim, ele não é que ele vai aprender como ele aprende ali na escola do centro, né? Ou seja, onde tem um instrutor, ele vai colocando exercício para nós e a gente vai abrindo a nossa capacidade, né? A gente vai expandindo a nossa capacidade que a gente já traz. Aqui não. É um fenômeno onde esse médium, né, ele vai ser induzido a provocar o outro fenômeno. Também é muito raro, né? O Allan Kardec vai colocar
que os espíritos, né, até quando foram passar e explicar isso para ele, né, frisou também que era muito raro, até porque, né, não teria, né, muito motivo, né, porque que um médium, né, mesmo ele doando essa capacidade, né, para poder induzir o outro médium a produzir um efeito. Mas, né, foi estudado, né, esse tipo de médios existem, apesar de não ter um efeito tão prático assim. Depois, os médiums, né, de cura, né, são aqueles, né, o Allan Kardec traz para a gente, né, uma definição, e falando que os médios de cura são aqueles que são capazes de curar ou de aliviar, né, as pessoas que estão doentes, unicamente pela imposição da mão, pelo olhar, ele fala também por uma prece, ou seja, eles têm a habilidade de cura mesmo. E essa cura, pessoal, não é só no corpo espiritual, ou seja, no perispírito daquele enfermo, daquele doente. A cura se opera de forma material também, muitas vezes de forma instantânea, tá? Então, é como se a pessoa, teoricamente, tivesse tomado um passe ali e pronto, a cura, ou seja, a cura se fez. Né? Não são todos os passistas, por exemplo, não são todos os médiuns que podem provocar esse tipo de fenômeno. Por isso, quando Kardec também vai falar que, além de ser uma habilidade muito rara, vai depender também da equipe, da equipe espiritual, ou seja, daquele espírito curador também, né? Ou seja, não basta ter um médium que ele possua, né, essa capacidade magnética. Eu preciso de um espírito também habilitado, capaz de operar as curas, né? Então, aqui nós vamos ter o espírito certo com o médium certo, ou seja, para ter o que a gente vai chamar de afinidade, para que possa, né, realmente ser efetivada essa cura. Então, como eu falei ali, né, para a gente, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os médios de cura. O Allan Kardec traz para nós essa referência bem pouquinho, né, ele traz a definição, depois ele manda, né, na obra, ali no capítulo 16, ele manda a gente ler bastante coisa, lembrando também que muitas informações sobre os médios de cura vamos encontrar na própria Revista Espírita, né, ou seja, em artigos separados das obras básicas, e também na Gênese, né, só que aqui nós não tínhamos ainda a Gênese, a gente está na segunda obra, né, lembrando que a Gênese é a quinta, a última obra. Então, a questão sobre os médios de cura, né, que nós vamos ver aqui, não ficou somente no estudo do capítulo, então a gente vai, né, aqui a gente vai fazer um estudo comparado com o que ele também trouxe em outras obras. Então, o Allan Kardec, ele repete, né, ele repete para nós, né, olha o item 175, que ele manda, né, no capítulo 16, a gente voltar a ler também sobre esse item, onde ele vai falar, né, trazer para nós a definição de, ou seja, o que é essa mediunidade de cura. Então, são aquelas pessoas, ou seja, os médios de cura, quem são eles? São aquelas pessoas, ele coloca ali, né, que tem o dom, né, dom de curar, pelo simples toque, pelo olhar, né, através de um gesto, sem a intervenção nenhuma material, né, ele coloca ali, sem o concurso de nenhuma medicação, ou seja, e essa cura, pessoal, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, ela é imediata. Então, para a gente, né, depois o Allan Kardec, ele fica, logicamente, impressionado, né, com essa resposta que os espíritos dão, né, a ele, lembrando que o Allan Kardec já gosta desse tema, né, lembra que ele estudou por 30 anos o Mesmer, né, que tinha essa, né, que via o objetivo terapêutico, né, o objetivo era curar as pessoas, então, só que o Mesmer não tinha, né, essa questão principal que o Espiritismo traz para nós, que é o concurso espiritual. Então, ele vai começar, né, o Allan Kardec faz uma série de perguntas na questão seguinte, que é na 176, justamente para poder entender, né, como que isso acontece.
né? Ou seja, como que através de um simples gesto, de um olhar, de uma imposição de mãos, como que essa cura se opera? E como que os espíritos, né? Como que possa como que tem que ser essa conexão espiritual entre o médium e o espírito para que possa realmente ocorrer a cura? Então, Allan Kardec faz uma série de perguntas, né? E a gente pode, né, colocar o seguinte, né? Então, Allan Kardec, os espíritos responderam a Allan Kardec, né? Então, por exemplo, primeiro nós temos realmente um médium que já traz uma habilidade específica, ele já é naturalmente um doador fluídico, né? Ou seja, e qual é o tipo de fluido que o médium ele vai doar de uma forma abundante? O fluido vital. Ou seja, isso, né? Isso sem retirar dele, tá? Não quer dizer que ele vai doar o do pouco que ele tem, não, ele tem isso de uma forma abundante, né? E esse fluido vital que ele traz de uma forma específica, que tem uma qualidade específica, ou seja, que ele utiliza, ele doa, ou seja, ele serve de intermediário que vai casar ali com essa potência do espírito, ou seja, o próprio espírito, tá? O espírito, ele também traz o espírito que opera realmente a cura, né? Ele também traz a sua carga energética, que combinando com o meio ambiente, consegue realmente operar a cura. Então, pouco importa, vamos colocar assim de uma forma teórica, tá? Uma coisa como os médiuns, como o Arigó, por exemplo, que nós vimos no filme, ele se expressa, tá? Isso é uma outra coisa. Como que cada médium vai se expressar é uma questão do próprio médium. Mas aqui, de uma forma teórica, a gente está vendo assim, como que a cura se opera, tá bom? Então, a cura se opera, não importa a forma. O que vai importar? A qualidade, né, que esses fluidos vão ser emitidos, a vontade, o pensamento, como a gente já tem em estudo, e também a combinação, que tipo de fluido, qual combinação nós vamos operar para que possa, né, para que a gente possa obter a cura ou até mesmo um alívio daquele paciente. Então, quando o médium, né, atrai, né, além dele ter essa habilidade, porque ele pode ter essa habilidade e não atrair para si bons espíritos, mas quando ele traz bons espíritos, aí fica melhor, vamos colocar assim, aumenta melhor a sua energia, né, os espíritos de Allan Kardec, né, atribui uma qualidade melhor. Porque não basta, né? Como a gente falou aqui, não basta somente o médium ter essa qualidade de doação. Eu preciso ter um espírito também habilitado. Deu para entender essa parte, pessoal? Algum comentário? Então, essa questão, né? Então, quando ele traz para nós os médiums, né? Quando ele já traz para nós os médios que curam, né? Agora, voltando no nosso item 189, ele já traz a definição, né? Ou seja, ele traz para nós que existe esse tipo de médio, apesar de ser raros, que conseguem curar, que conseguem transferir, emitir a sua energia fluídica para outro, né? É por isso, né, que a gente fundamenta, por exemplo, os passes na casa espírita. Apesar de que a gente não tem, por exemplo, uma produção de métodos de cura, por exemplo, até porque essa é uma habilidade que a pessoa já nasce ou não com essa habilidade, com essa capacidade, né, a colocar em ato aqui na Terra, mas todos nós, né, possuímos, nem que seja de uma forma mínima, esse poder de doar os nossos fluidos, que é o fluido vital aqui no caso, ou fluido animalizado, a gente doa, que combina, né, que combinando com o fluido que está no ambiente e daqueles espíritos, a gente tem o poder de doar essa energia, que nem sempre vai curar, tá bom? Mas isso não quer dizer que não possa curar.
apesar do passe, como a gente usa aqui no movimento espírita, na casa espírita, né, e a FEB tem essa preocupação de trazer para nós, até porque como nós vamos ver, a questão de curar ou não, de obter a cura de uma lesão, de uma enfermidade, não vai depender, né, que eu posso ter, por exemplo, o melhor médio de cura, né, como Arigó, que nós temos o nosso personagem principal aqui, posso ter um melhor espírito e mesmo assim não obter a cura. Ou seja, então a obtenção da cura, esse sucesso da minha cura ou não, vai depender de muitas questões, inclusive pessoais, aliás, inclusive não, principalmente pessoais minhas, entende? Então, é por isso que a FEB teve essa preocupação de, mesmo a gente tem um fundamento teórico aqui, né, do Allan Kardec falando que o fluido pode ter o poder de cura, né, o movimento espírita, nós tivemos o cuidado de colocar assim, não, vamos colocar o passe apenas como uma doação salutar de energia, que vai aliviar, que vai vitalizar aquele outro irmão. Se ele vai ter a cura ou não, isso não depende de nós, tá certo? Apesar, como eu falei aqui, de forma teórica, a gente, com o céu, Allan Kardec já traz para a gente desse poder de cura e de alívio, né? Então, a gente faz aquela pergunta, né? É possível a cura pela ação fluídica? Sim, né? O Allan Kardec já traz isso para a gente. Lógico que ele vai melhorar, vamos colocar assim, ele vai trazer com melhor estudo na Gênese, mas aqui no livro dos Médiuns, apesar da Gênese, né, que é o nosso famoso capítulo 14, né, ser muito citado, o nosso estudo aqui com o livro dos Médiuns já traz. Então, ele já traz aqui, né, um começo desse estudo falando que sim, é possível curar, apesar que não são todos que possuem essa faculdade de operar curas né, operar curas e alívios de forma, né, de forma de forma física, inclusive, em nossos irmãos, mas é possível a gente curar, sim, né? Até mesmo se a gente for mergulhar, né, lá nos evangelhos, nós vamos ver, né, o próprio Cristo, né, que, lógico, que ele, né, né, ele é o nosso irmão maior, né, é uma exceção, nós não podemos nos comparar, né, muito menos politicamente com Cristo, mas ele já trazia para nós esse ensinamento, né, falando que a cura se opera não somente pelo remédio que a gente toma aqui na Terra, pelo médico que a gente marca consulta e vai lá. Não, a cura, ela se opera através de várias formas. Pode ser através do passe, da água, através de uma prece, através, né, de um bom pensamento que eu posso emitir ao outro, né? Ou seja, ele, inclusive, frisando, né, na própria oração, né, o Cristo trazendo para nós esse ensinamento, né? E o Allan Kardec, como eu coloquei ali, né, veio explicar para nós, o Espiritismo veio com esse compromisso também de explicar para nós o que é a prece, né? Ou seja, o pensamento, ele se materializa, ele pode tanto vir para o bem como para o mal. A prece aqui, né, colocado como algo bom, ou seja, ela pode operacionar, ou seja, ela pode efetivar, inclusive, curas. Porque quando eu estou, por exemplo, quando nós estamos elevando o nosso pensamento, seja pela nossa própria melhora ou para o outro, o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo a qualidade através do nosso pensamento a todos, ou seja, a todo aquele conjunto fluídico que está, né, que está comigo ou está com o próximo que eu estou direcionando a minha oração para aquele outro, né? Então, eu estou tentando fazer com que aquele conjunto de energias fique melhor, e assim traz um alívio ou até mesmo uma cura. Lógico, né, que não vai ser somente os meus fluidos emitidos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê alguns médiums, né, vamos citar aqui nomes por questões de ética, mas como nós estamos num grupo de estudo, alguns médiums de cura, que muitas vezes ficam muito envaidecidos, né, e eles dizem assim, olha, não, eu curei,
né? Muitos falam, não, eu consigo curar o próximo. Não é ele que cura, né? Eu acho que o Arigó frisou isso bastante no filme, né? O filme traz essa questão que o Arigó também fazia, né? Ou seja, é o espírito que cura. Lógico que tem a questão energética dele, fluídica dele, como nós estamos estudando aqui em teoria, né? Mas a vontade é sempre impactada, é sempre operacionada, como a gente colocou, pelo espírito. É o espírito que comanda, né, que consegue manipular esses fluidos, que inclusive tem esse conhecimento da nossa, vamos colocar assim, da própria anatomia espiritual e anatomia física, por isso que muitos se apresentam, né, ou seja, os espíritos, né, são como Bezerra de Menezes, enfim, os espíritos que foram médicos ou que já têm essa ciência, esse conhecimento, e eles conseguem realmente operar essas curas, né? O médium ali, né, ele tem que se mostrar, como qualquer faculdade mediúnica, que nós estamos frisando os médios de efeitos físicos de cura, né, mas qualquer médium, né, qual a posição que a gente tem que tomar diante do trabalho mediúnico mais humilde possível, né? Então, por mais que seja raro e chame a atenção de muitos, né, a gente tem que entender que não somos nós que estamos curando. Então, ou lá na casa espírita, mesmo, né, um exemplo bem simples, o passe que eu dou é aquele passe que dá mais alívio, por exemplo. Não, né, ou seja, não é o meu passe, é o passe daquele grupo, é o passe daquele trabalho que está acontecendo, daquela casa que está acontecendo, e principalmente da qualidade de espíritos que ali estão trabalhando. Então, como a gente colocou, o próprio Cristo, né, trazia esse exemplo, né, curava os outros apenas pelo toque, pelo olhar, pela imposição de mãos. A gente vai ver várias passagens no Evangelho. O Allan Kardec trabalha algumas passagens no capítulo 15 da Gênese. Ele vai falar bastante sobre as curas de Cristo, trazendo para nós, né? Ou seja, o Cristo, no caso dele em especial, como Kardec, ele frisa para nós, não tinha ali, tá, pessoal, no caso do Cristo, tá, um concurso espiritual, ou seja, o Cristo não precisava de outros fluidos advindo de outros espíritos para que ele pudesse realizar a cura, tá bom? O próprio fluido emanado pelo seu perispírito, ou seja, a vontade divina que o Cristo já tinha, já era passível de cura, tá? Mas aqui nós estamos falando de um espírito puro, que só tinha, né, justamente para viver entre nós, tinha o seu corpo físico. Mas os fluidos que ele irradiava, tá certo? Já eram vamos colocar assim, o remédio mais puro que tinha, tá certo? Ele não precisava da produção, da combinação fluídica de outros espíritos para poder produzir o que muitos vão chamar de milagres, né? Mas para nós aqui são os fenômenos físicos, tá? Ele não precisava, ele mesmo curava. Mas o próprio Cristo, né? Perdão, o próprio Cristo já falava, né? A cura não estava assim, aliás, não vinha somente dos bons fluidos que ele tinha já como espírito puro. Lembra que ele falava? A própria fé te curou, né? Porque ele já trazia para nós, ou seja, que a cura mesmo, para poder ser efetivada, não vai depender só de uma doação fluídica. Há um contexto muito mais complexo e abrangente por trás, né, da cura mesmo que vai ser efetivada. Então, o Allan Kardec depois começa, né, mostrando para nós que como, né, por que a gente consegue fazer essa manipulação, o médium ele consegue fazer essa doação fluídica para poder operacionar as curas, justamente porque os fluidos, né, eles são produzidos e assimilados pelo nosso corpo espiritual, o perispírito, e é por isso que todos, tá, sendo espíritos encarnados ou desencarnados, justamente porque a gente nunca deixa de lado esse corpo, né, semimaterial que é o perispírito, então os fluidos estão o tempo todo ali, né, a gente assimila e a gente também emana fluidos. Então, por isso que a gente pode, através do nosso pensamento,
né, fazer com que com que essa massa fluídica que a gente tanto assimila e também emana, possa também servir né, vir a serviço do próprio exercício de cura. Então, é por isso que tanto encarnados como o desencarnado, mesmo sem a vontade dele, vamos supor assim, mesmo se fosse um processo inconsciente, ele pode, mesmo sem perceber, operar as curas. Alguma pergunta, pessoal? Estão muito quietinhos hoje, Zé Alberto. O que você acha? Bastante, viu? Bastante, né? Alguma questão, pessoal? Ô, Carol, você falou da cura imediata, mas tem alguns casos, tanto na doutrina quanto fora dela, de médiuns que escreviam o remedinho num papel e a pessoa tomava por um período de tempo. O próprio, se eu não me engano, o próprio Chico fez isso, Frei Galvão fez isso, e aí as pessoas tomavam por um período de tempo. Era uma espécie de um placebo para elas exercitarem a fé e dar tempo de receber a cura. Então, isso, não era só placebo, não, Mônica. Por exemplo, nós temos aqui em Londrina, apesar do nosso centro, o Centro Espírito Nosso Lar, não trabalhar com mediunidade de cura, mas nós temos um médium aqui em Londrina, já vou recordar o nome dele. Ele trabalha com essas medicações depois, como fosse um receituário, né? Mas se a gente for ver, são tudo compostos de ervas, de produtos da própria natureza. E esses produtos têm o quê? Fluidos. Da mesma forma, é a mesma forma do copo de água que a gente toma após o passe no comum na casa espírita. Ali é um remédio. Manolo, muito bem, meninas, obrigada. Manolo, exatamente, o remédio Manolo. Né? Então, o que o Manolo faz? Ele ali com a própria equipe espiritual, né? Ele vai exatamente, ele como fosse um passe, né? No caso do Manolo, ao toque, porque você lembra que eu falei? Sem juízo de valor. Cada médium tem um jeito de manifestar sua faculdade mediúnica. Mas ali no caso do Manolo, é um trabalho bem sério, tá? Para quem quiser ver e conhecer, né? Vale a pena, independente se estamos enfermos ou não. Ele não trabalha sozinho, né? Então, ou seja, tem uma equipe encarnada ali, não só espiritual ali, né, que está vendo o toque, onde ele está tocando, enfim, para poder evitar questões materiais aqui, né, essas confusões, e depois ele mesmo, né, vira para uma trabalhadora lá, né, ele fala bem baixinho, ela coloca ali qual o nome da própria receita, né? Ou seja, também não é como eu falei, não é só um efeito placebo, é como fosse um remédio mesmo, né? Como fosse um floral que a gente pega na farmácia especializada, né? Então, é lógico que a fé da pessoa ali, qualquer remédio, né? Até o remédio da farmácia, né? Se eu pegar, né, não, esse remédio vai curar minha dor de cabeça. E se eu tomar ali, olha a corrente fluídica, né, só pelo meu pensamento, não, eu quero me curar, eu quero me curar, isso já está ajudando. O mesmo remédio ali, sendo, né, de um remédio fato ali da farmácia, né? Então, lógico que a nossa fé é um elemento, como diz o Cristo, até o principal ali, mas a cura que é operacionada, né? Ou seja, a imposição de mãos, o toque, a oração, né? Aquele remedinho da planta ali que ele dá depois, tudo isso concorre, ou seja, tudo isso tem ação fluídica ali também inserido, né? É que normalmente eles não instruem as pessoas que ali estão, né? Devido até à complexidade, né, do que é estudar o efeito de cura. Mas há também, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, ele mandou tomar um chá, né, de não sei o quê. Parece que não, né? Parece que é uma erva que não tem nada a ver com a cabeça, mas tem, né? O que importa é o fluido ali que está empregado. Pode falar, Emerson.
Ana, você estava falando sobre os fluidos de Jesus, né? E em aulas atrás, a gente viu sobre a possibilidade dos espíritos se valerem dos fluidos dos encarnados para tomar alguma atitude, de mexer alguma coisa e tal. Não poderia ter havido alguma tentativa em relação a Jesus sobre os fluidos dele, que eram emanados e eram fortes e tudo mais? Ou ele era blindado quanto a isso? Então, você mesmo já perguntou e você mesmo já deu sua resposta. Ele era blindado. Primeiro que ele já estou aqui falando de um espírito de luz. Uhum. E ele já sabe, já tem todo um conhecimento, não só moral, mas de como a natureza divina se processa. Certo? Um conhecimento que não foi dado a nós ainda. Tá? Então, o que acontece? Ele, ao mesmo tempo que ele ensinava, ele já sabia isso há muito tempo, como botar em prática. Né? Então, ele sabia sobre a influência de maus pensamentos, né? Por isso colocou para nós o poder de orar, o poder da oração, o poder de se elevar ao Pai, né? É lógico que da forma dele, do jeito que ele tinha, né? Sobre a metodologia que ele tinha de passar o conhecimento, era uma forma específica, né? Ele não veio trazer de uma forma científica que já era da alçada do próprio espiritismo, né? Ele falou de um jeito compatível à inteligência da época, mas não deixou de falar a mesma coisa, né? Então ele não tinha ele já estava blindado a esse mal, vamos colocar assim, né? E sobre o próprio fluido dele já era um remédio puro. Né? Então, ele não precisava do concurso de outros espíritos. E se a gente for lembrar, né? Se a gente for lembrar, quando a gente estiver lá no curso de passe, por exemplo, que os fluidos que os encarnados, de uma forma geral, emanam, tá? Eles estão impregnados. Eles não são puros remédios como o de Cristo, né? Então, a gente pode pegar o melhor médium possível, vai ter alguma impureza, se a gente filtrar, menor ou maior. Por isso que eu preciso também, né, do fluido que vem do espírito, que é muito mais, que vamos colocar assim, às vezes não é um espírito de luz, mas justamente por ele não estar sob o efeito da matéria, na matéria física, já é mais pura. E ele já tem a inteligência, ele já sabe curar. Normalmente, se a gente for ver, sempre espíritos que já foram médicos em vidas anteriores, entende? Então, ele já consegue dominar ali a medicina, tanto do mundo espiritual, como a Vera Luiz dizia, como da Terra. Então, eles conseguem dar a qualidade, né, ou seja, de direcionar exatamente onde vai ser realizada ali a cura e purificar, ou seja, dar uma limpeza no fluido que o próprio médium emana. Não diferente do próprio Cristo. Ou seja, o fluido dele já era puro de fábrica, vamos colocar assim. Né? Não precisava de nenhum outro espírito para poder vir e ajudá-lo na missão. Né? Não, ele já era o Cristo. Né? Então, ele não precisava disso. Então, ele é por isso que, e mesmo assim, ele não conseguiu curar todos. E é isso que chama a atenção de Kardec, e o Kardec vai estudar por que nem todos são curados. Que é o que nós vamos ver logo mais. Tá certo? Beleza, obrigado. Imagina. Então, pessoal, mediunidade de cura, aqui voltando, né? Então, o que a gente falou, né? Vai depender de vários fatores, né? Vai depender da qualidade do fluido que são produzidos, né? Como a gente respondeu agora ao Eros, né? Depende também, ou seja, vai depender da pureza que o médium também vai emitir, ou seja, os fluidos que o médium ele vai emitir, da vontade que está ali empregada. Será que o médium realmente ele está ali por amor ao próximo? Ele entendeu a missão dele? Ele entendeu que isso é um instrumento, inclusive, para a sua própria evolução? Ou ele está ali só para atender um ego, atender uma vaidade? Né? Como será que ele está se comportando, né?
perante essa mediunidade dele, esse dom, como diz Allan Kardec. Então, tudo isso, a energia que ele vai emitir, ele vai ser influenciado. Será que ele tem amor realmente àquele próximo que está ali, aquele enfermo? Né? Ele tem amor no que ele está fazendo? Então, isso também vai ser um ingrediente que vai afetar a sua qualidade também. E o pensamento, né? Ou seja, será que ele vai ter esse controle? Porque, assim, quando a gente fala em vontade e pensamento, o médium, né? Isso independente se eu sou médium passista, se eu sou médium de efeito físico, de efeito inteligente, enfim. O médium, ele precisa ele precisa ter uma habilidade dele poder se concentrar, porque quando eu vou irradiar, né, os fluidos, eu preciso o quê? Eu não posso estar pensando em qualquer coisa e ser como se fosse uma bomba, estou soltando fluido para tudo que é lado. Né? Eu preciso direcionar. Então eu preciso realmente estar focado no meu pensamento, assim como algumas pessoas exercitam, por exemplo, eu vou exercitar, fazer a meditação, por exemplo, né? Ou seja, quando a gente está lá na escolinha de médiuns, por exemplo, a gente faz muito exercício disso, que é tentar o quê? Limpar a mente, não vou pensar em nada do mundo externo agora, eu vou focar nesse trabalho que eu estou fazendo, né? Enfim, eu vou focar na equipe espiritual que está ali, vou tentar entrar em uma conexão de pensamento com eles e direcionar os meus fluidos. Isso é um exercício, não é fácil. Pode ser fácil quando a gente está na teoria, né? Mas quando a gente está ali na prática, não só na cura muito mais, né, que se trata de um fenômeno complexo, mas em qualquer atividade mediúnica, o médium, isso faz parte da sua educação mediúnica, eu preciso aprender a irradiar, né, ou seja, eu preciso aprender a focar ali também. E para que a cura se dê, né? Ele tem que atingir, pessoal, não só, tá? Aqui nós estamos falando não é do passe comum da casa espírita, não. A gente está falando aqui, aí, realmente, do médio de cura em exercício. Ela vai atingir a matéria orgânica, ou seja, é lógico que quem assimila o fluido é o perispírito e primeiro passa por ele, pelo centro de forças, mas logo se opera muitas vezes de forma imediata, tá certo? Mesmo se ela vai se completando, como a Mônica falou, através de outras substâncias, né, que possuem ação fluídica ali, mas ela é possível até de ser feita uma análise, a pessoa faz um exame, a doença ali sumiu. Né, como se ela, né, no caso do Arigó, por exemplo, ele fez, o jeito que ele manifestava a cura era muitas vezes através de operações espirituais, as cirurgias espirituais. Então, como que isso acontecia? Né, ou seja, a cirurgia que ele fazia, que dos casos que realmente foram de sucesso, as pessoas passaram por exames médicos da Terra, e realmente a doença ali ela era como muitas vezes se nem tivesse existido, ela nem deixou sequelas, ela sumiu do mapa realmente ali do corpo físico. Só que é claro que o perispírito também, né, ele também passa, os seus centros de forças, eles também são reorganizados com essa ação de cura aqui também. Há muitas vezes, né, ele não é realizado somente em um processo só, muitas pessoas retornam, isso é recomendado pelo próprio médico de efeito físico, a voltar, ou seja, nem sempre numa sessão só. Que mais, pessoal? Aqui sobre a fé, né? Lógico que a fé que a pessoa tem, o desejo do próprio paciente de se curar, de obter a cura, faz parte do processo, tá certo? Pode falar, Nélia. Ô, Ana, bem, existe, assim, no caso, uma pessoa que vai receber o passe está em condições vibratórias melhor do que o passe, o que vai dar o passe. Há uma troca? Entendi. Você entendeu? Entendi, do paciente doar ao passista. Sim. Normalmente, né, normalmente o que acontece? Quando nós temos uma peça ali, um passista,
que não era para dar o passe, mas ele está ali, ele tá ali na cabine, né? E lembra, todos os nossos fluidos, mesmo só pelo fato de estarmos encarnados, eles já ficam, eles já são alterados, tá certo? Então, a própria cabine de passe ali espiritual, ou seja, os trabalhadores espirituais, justamente por eles, pelos fluidos deles serem mais puros, vamos colocar assim, em relação aos nossos, eles já neutralizam aquele fluido que vai ser dado àquela paciente, tá bom? Porque aquela paciente, ou seja, não há o perigo também, se for o contrário, nossa, chegou um paciente ali na casa espírita e ele está com o padrão vibratório dele ali embaixo, ele vai contaminar a cabine, isso não acontece, tá? Inclusive, ele precisa ir para a cabine de paz. Ele precisa, para justamente poder se vitalizar e assim ele sair melhor da casa espírita do que chegou, é o objetivo. Tá bom? Então, o que acontece? Ali quem comanda, quem filtra e quem manipula os fluidos é a cabine espiritual. É a equipe espiritual que está ali na cabine. Tá certo? É lógico que nós temos o nosso papel, é lógico que todo compromisso que eu abraço, eu vou responder por ele. Então, por isso que quando a gente estuda o passe, a gente estuda que a gente precisa ser o melhor instrumento, a gente precisa estar com a nossa saúde em dia, se a gente não estiver, precisamos informar isso à casa espírita, porque sempre vai ter um trabalhador, né, que vai poder entrar no meu lugar ali, tá certo? Mas quando não há, só que isso foge, né, somos falhos, quando isso foge do controle, cabe à cabine, cabe à equipe espiritual ali, né, lógico, ela vai começar ali a trabalhar um pouquinho mais, porque ela tem que o quê? Ela tem que filtrar os fluidos que vêm daqueles encarnados. Mas, se a gente tiver um grupo, por exemplo, isso pode ser um médio de cura, pode ser um grupo mediúnico, pode ser uma cabine de passe, não importa o trabalho com a equipe espiritual que eu estiver ali. Se essa equipe espiritual perceber que a gente não tem compromisso, que a gente não tem estudo, que a gente não tem um certo cuidado com aquela prática, muitos deles, principalmente de grupos mediúnicos, tá? Eles se afastam. Tá? Porque eles vão ver, peraí, a gente está trabalhando, né? A gente precisa daquela equipe de encarnados ali, eles não estão fazendo a parte deles. Então, eles ajudam um dia, ajudam dois, né? Mas eles, né, vão dando um toque de forma, né? Ou seja, né, quem tiver sensibilidade vai perceber. Olha, aquele grupo está sem nenhum preparo, aquele grupo parece que ele está, né, a equipe espiritual se afastou. Né? Então, vai tudo depender, assim, da nossa forma, como a gente se comporta, né, diante daquele trabalho. Isso serve para qualquer tipo de trabalho. Seja aqui no nosso estudo, né, se a gente começar a sair do caminho aqui do nosso estudo, a equipe espiritual, que sempre está conosco, também se afasta, porque eles não querem perder tempo, eles querem realmente esse compromisso. Eles vão ajudar se a gente também nos ajudar também a fazer a nossa parte, né. Aqui também, se eu tenho um médio de cura, que não está preocupado com, né, em dar de graça o que de graça ele recebeu. Se ele não está preocupado com realmente fazer o exercício para o bem e de forma de caridade. Aqui, a equipe espiritual muitas vezes se afasta. Muitas vezes se afasta e muitas vezes, né, o Senhor Kardec vai colocar para nós em capítulos seguintes, essa mediunidade pode até ser suspensa. Até mesmo para cuidar daquele espírito encarnado, né, chamado médium, para ele não se perder mais ainda. É suspenso. Então, aí ele dá entrada, ou seja, muitas vezes ele começa a mentir, ele começa a ter outras perturbações, isso sem contar a obsessão, né, ele começa a ficar, né, a cair mais um pouquinho. Mas sempre há tempo, né? É sempre há tempo dele voltar, né? Voltar ao caminho reto. Mas isso não acontece com todos. E às vezes, quando acontece, às vezes é muito tarde, né? Então, assim, não tem como, ali na cabine aqui do passe, né? Se você perguntou do passe em específico, né? Aquela pessoa que ali entra, que ela não tem nada a ver com o trabalho,
né, ele é apenas um paciente ali, um irmão que ele sentou na cadeira, né, ela não vai deixar de receber mais ou menos fluidos, a gente recebe exatamente aquilo que nos é necessário. Né? Então, o passe, ele é de forma individualizada, inclusive. Né? Não é todo mundo recebe a mesma quantidade, não é isso, eu recebo aquilo que eu preciso. A mesma questão aqui da cura. Né? Não adianta nada, não é como a gente vai falar agora adiante. Não adianta eu ir no Manolo, por exemplo, aqui em Londrina, se eu não estou aberta àquela cura, se eu não tenho a fé na cura, e se isso não, se essa cura realmente não for algo bom, né? Porque tem algumas enfermidades que nos servem como instrumentos de evolução, que eu preciso dela. Ela é minha própria cura. Aí isso faz a gente refletir, né, sobre a questão, né, o que é realmente a cura? A cura principal é a cura do corpo ou é a cura do espírito? Né? Isso que faz a gente pensar que é o que os médiuns de cura, principalmente eles, deveriam também ter esse estudo, né? E ter essa ciência, né? Antes de muitos falarem, eu curo. Será? Não é ele que cura, né? Ou seja, nada acontece, lembra, né? Sem a intervenção e a permissão de Deus. Né? Então, eu posso falar que foi um santo, eu posso falar que eu me curei através pelo espírito tal, pelo médium tal, mas a cura, ela só se opera com um comando muito maior, tá certo? Os efeitos, pessoal, os médios de efeitos, né, físicos de cura também se utilizam desse do mesmo tipo de fluidos, né, ou seja, que aqueles que eu preciso, eles não deixam de ser um médio de efeito físico também, então eles precisam dessa combinação de fluidos do meio ambiente, dele e do espírito. Que tipo de fluidos é esse? O ectoplasma. Tá certo? Então, eles, apesar de muitos, né, esse fluido que ele emana, né, que é emanado pelo médium, não ser visível, né, porque nem todos são visíveis, tá? Eu posso operacionar ali, eu posso realizar a cura e a gente não enxergar o fluido, mas enxergar o efeito que está sendo, que é o que está acontecendo. Tá certo? Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Os médiuns, né, de cura, eles curam todas as doenças, ou seja, não importa qual é o tipo de enfermidade. Não, o Allan Kardec vai dizer para a gente, não há curadores universais. Justamente porque a cura depende de muitos fatores, como nós falamos. Né? Então, não posso colocar, ou seja, não há um tipo de médium de cura ou uma pessoa individualizada ali, né, que cura todos. Até porque, né, isso vai depender da vontade, vai depender se está em uma programação reencarnatória, se tem merecimento, se o enfermo está disponível à cura, se aquela cura, se ele já está pronto, o espírito dele está pronto para receber aquela cura. Então, não posso colocar só na conta do médium. Tá? Então, não há um médium específico, né? E nem falar, entre aspas, que aquele médium não é bom, né? Porque ele não me curou. Isso não tira dele a qualidade de médium de cura, né? Ou seja, o fato de eu não ter me curado me traz mais uma oportunidade de pensar sobre, né, sobre a minha vida, né? E por que eu obtive ou não aquela cura. E todas as pessoas podem ser curadas? A mesma resposta, né? É lógico que todos nós, como coloquei ali, é lícito a gente buscar a cura, mas a gente não pode exigir. Né? A gente não pode exigir isso, né? Nem muito menos de Deus e nem daqueles que lhe servem de instrumento. Tá? Ou seja, lembrando que nem Cristo curou todos. E não é porque o Cristo não era, né, ele estava, né, teve algumas falhas, não é isso. Né? Aquela pessoa que ele estava, né, aquele irmão que ele estava com ele, não era para ser curado. Ou seja, vai depender de muitas coisas. A minha combinação fluídica, vamos supor que eu deito ali no Manolo e não dê uma combinação fluídica. Não acontece.
eu não estou aberta àquela emanação fluídica, eu não tenho fé, não teve ali, como vamos chamar, aquela ligação fluídica, e eu não posso colocar a culpa nele, né? Realmente isso não aconteceu, eu não tenho esse merecimento espiritual, né? O André Luiz, o Manuel Flamengo de Miranda, nos traz, né, esses autores espirituais, nos traz várias histórias onde os espíritos ganharam esse merecimento. Então, eles obtêm a cura. Muitos deles conversam e mudam as suas programações encarnatórias, lógico, com a permissão de Deus, eles conseguem alterar, porque conseguiram, aqui na Terra, já ter um certo merecimento, às vezes não tem a cura, mas eles ganham mais um tempo de vida aqui na Terra, né? Então, eles trazem vários exemplos, isso mostra para a gente que o merecimento e a necessidade espiritual que esse enfermo tem para a cura ou não, isso vai exercer influência, tá? Então, tudo isso influi, né, no fato da gente ser curado ou não. E muitas vezes, né, a gente pode estar sofrendo, né, ou com uma doença, algum desequilíbrio, como a gente colocou ali, ou já nascemos doentes, né, e essa doença não importa, a gente pode ir no Arigó, no Manolo, em qualquer médico, né, a gente não vai obter a cura. Porque aquela doença, o meu espírito precisa, eu preciso. A própria doença já é a minha terapia. A própria doença já é a minha cura. De que cura? Do espírito. Então, a dor que eu vou sofrer no meu corpo físico, tudo isso, ou seja, a forma como eu a forma como eu vou me comportar diante daquela enfermidade, tudo isso vai ser levado em conta. Qual foi a minha postura? Né? Então, assim, isso, lógico, que Deus, lógico, né, ele vai vendo, né, a forma como a gente se comporta, muitas vezes a gente ele vai trazendo um alívio, conforto, aí ele vai vendo que a gente está se beneficiando através ou do passe da casa espírita, ou numa outra casa, né, onde eu vou buscar Deus, eu vou buscar um certo entendimento, algum conforto, mas eu não vou ter, ou seja, o meu corpo realmente vai ficar doente, eu vou ter essa enfermidade, vou ter que aprender a lidar com ela. Então, não adianta. Eu posso ir em qualquer médio de cura, não vai depender dele. Porque essa doença é o que vai realmente me levar, entre aspas, né, me salvar daquela enfermidade que realmente, né, realmente está no espírito. Como a gente falou, né, o próprio Cristo, apesar dele já ser um remédio, como a gente falou, puro, mesmo assim, ele não curou. Né, ele, né, não curou o corpo físico, mas ele tocou, logicamente, em todas as almas que ele esteve com ele, tá certo? Mas aquele mal físico, ou seja, aquela doença visível ali, não foi possível de cura. E muitas vezes a gente obtém a cura e a doença volta. E aí muitas pessoas falam assim, eu fui lá no médium tal, fui lá no Manolo, ele me curou, mas um ano depois aquele câncer voltou. Eu acho que aquele médium não presta, né? A gente tem ouvimos muito isso, né? E realmente os médios de cura terminam levando a culpa também, e nem sempre é culpa deles. Porque muitas vezes essa doença, ela volta justamente porque a gente não curou o espírito. Justamente porque o espírito, ou seja, nós não entendemos realmente, né, primeiro, que a gente teve na época um merecimento, a cura realmente se efetivou, mas o espírito, ou seja, nós não conseguimos mudar o nosso comportamento moral muitas vezes, e essa, vamos colocar assim, essa desordem fluídica ocorreu de novo, dando o espaço, dando origem a novas doenças. Às vezes não volta exatamente aquela mesma enfermidade, mas vamos supor, aquele câncer ou aquela doença, enfim, volta em outro órgão, ou seja, o próprio espírito ainda não aprendeu a se reequilibrar, tá certo? Então, muitas vezes, né, é por isso que o Cristo, né, até trouxe a passagem, né, quando ele fala, vaze não vai, né, está curado, né, mas não peques mais, é isso. Ou seja,
mude também o nosso espírito, ou seja, a cura do corpo, né, ou seja, essa cura do corpo vai durar, né, vai depender da nossa condição espiritual também. Como é que eu vou me comportar diante dessa doença, aliás, ou dessa cura? Será que eu vou ser grato? Será que, o que isso vai causar em mim? Então, tudo isso, né, a gente está sendo o tempo todo vigiado, né? Até porque essa cura verdadeira e definitiva é do espírito, tá certo? Então, ou seja, não importa, não importa se o corpo aqui, se a gente for pensar na condição do espírito, esse ser que é eterno e imortal, né? Ou seja, às vezes aquela enfermidade, aquela doença que eu mesmo escolhi, que a lei de causa e efeito, a lei de retorno me impôs, e agora eu estou preparada a poder expiar, ou aceitei essa prova, né? Muitas vezes esse mal, né? É aquilo que realmente vai me elevar numa condição espiritual mais elevada. É aquilo que vai me levar a essa condição espiritual mais elevada. Então, como a gente falou, né? Como a gente falou no início, ela é a própria, o meu remédio. E é justamente porque vai curar, né? Vai deixar o meu espírito cada vez mais puro. Vamos falar um pouquinho do Arigó aqui, pelo menos vamos começar, né? O filme do Arigó, né, depois a gente teve toda essa explicação, né, para quem teve a oportunidade de ver, é um filme extremamente emocionante e fiel realmente à vida, né, do Arigó, que é explorada já há muito tempo. É um grande médio de cura, e nós temos aqui um médio de cura, inclusive, de acordo com o Espiritismo coloca, né, que cumpriu realmente a sua missão, mesmo com muitas dificuldades, com todos os médios, independente de qual classe mediúnica e habilidade mediúnica que ele tem. Ele também teve as suas confusões pessoais, então isso o filme mostra. A postura, né, do Arigó em aceitar os confrontos sociais né, e da igreja, por exemplo, que ele enfrentou, né, então tudo isso fez, né, vamos colocar assim, essas dificuldades, deu até mais brilho à sua narrativa, né, à sua vida. Então, nós vamos ter o Arigó, que vai se conectar espiritualmente, né, com o Dr. Fritz, que era um médico alemão, né, falecido na Primeira Guerra Mundial, e que trazia, né, se a gente for estudar sobre o espírito também, ele já trazia essa sede e essa preocupação, né, de ajudar o próximo, né? Então, o Arigó veio com esse compromisso de lhe servir como instrumento. E nós temos aqui, né, apesar do filme, né, não trazer exatamente essas palavras teóricas aqui que a gente tem, mas a gente consegue enxergar, quando a gente já tem a teoria de Kardec, né, conseguimos enxergar isso no filme, né, que coloca muito bem. Apesar, né, a gente pode perguntar, mas precisava, né, o Allan Kardec diz que o médium de cura pode curar mesmo com um olhar, né? Por que ele realizava ali o corte, a cirurgia, e ainda com aquelas ferramentas, sem preparo médico nenhum, né? Com aquelas ferramentas até enferrujadas, né? Vamos colocar assim, né? Até o filme falou sobre isso. Então, como que ele conseguiu, né? É lógico, né? É lógico que, como a gente falou, né? Cada médium, ele vai dar a sua contribuição e ele te manifesta, a gente vive essa faculdade mediúnica de forma muito individual, era a forma dele, né? Lógico que é uma forma que impressionava todos que viam, até a nós aqui que estamos vendo através de um filme, de uma história contada, mas impressiona. Só que o que é que está sendo realizado ali, né? O que está operacionando ali? Não é o corte que ele fazia, a agulha que ele enfiava, a faca que ele enfiava ali no olho do paciente, ou seja, a própria ação, a ação fluídica mesmo que está agindo ali. Uma prova disso é que a gente pode perceber, né? O próprio Arigó, muitas vezes, enfiava ali a faca e ele nem olhava. Ele até fazia, né? Ele até afastava o rosto, virava o rosto. Ou seja, o médium, né? Ou seja, ele não estava nem vendo onde ele estava realizando o corte ali, né? O nódulo que estava tirando, enfim.
né, a veia ali que estava, né, tirando o sangue, cortando, enfim, não importa o que estava fazendo. Ou seja, o que estava sendo manipulado ali? A ação fluídica. O fato do corte, né, isso a gente vai interpretar como algo secundário, como algo que era do Arigó. Ele se manifestava assim. Por exemplo, o Manolo pode, apesar de não ser tão famoso como o Arigó, por exemplo, ele pode operacionar o mesmo tipo de cura, mas ele não utiliza cirurgia, vamos supor. Tá certo? Mas no caso dele, ele se fazia, né? Até porque ele tinha um compromisso até de impressionar, né? Então, se o corte aquilo impressionava aqueles que não tinham esse conhecimento. Então, podemos entender que tinha esse compromisso moral também, né? De dar um espaço, né? De impressionar o fenômeno ali e impressionar a todos nós. Mas que a gente pode falar do nosso estudo aqui. O ectoplasma, né? Por mais que não seja visível ali, tem que ter todo médio de efeito físico, inclusive os curadores também se utilizam, né? Ou seja, é emanado dele, sai do próprio médium essa combinação fluídica, só que muitas vezes não era igual ao do Peixotinho, por exemplo, né? O Peixotinho ele conseguia materializar mesmo, né? A gente via os fluidos saindo, né? No caso aqui, nem sempre o ectoplasma precisa ser visível para que o fenômeno e a operação ocorra. Pessoal, algum comentário, alguma questão que vocês queiram colocar sobre o filme, por exemplo? Frisamos aqui, né, que o Origó cumpriu, né, a missão dele, ele né, está dentro de tudo aquilo que o Espiritismo coloca como compromisso mediúnico, no sentido moral. Pode falar, Sil. Então, eu só queria entender uma coisa. O Dr. Fritz, ele foi morto durante a Primeira Guerra, né, em 1914, terminou em 18. E ele tinha uma missão. A missão foi interrompida com o desencarne dele e depois continuou com o Arigó. Como pode isso? A pessoa morreu, a missão para. E aí ela continua anos depois? Como é possível? Pode, que tipo de... vamos supor, né, vamos mudar o tema, assim, vamos supor que eu tenho um compromisso mediúnico com uma certa pessoa. Então, esse compromisso mediúnico, esse compromisso de vida, né, de várias vidas, né, esse compromisso de encarnações com essa certa pessoa. Então, ora eu posso vir como mãe dela, ora eu posso vir como avó, né? Então, assim, esse compromisso, ele não precisa, para o espírito que é imortal, por exemplo, né, onde podemos gozar de várias vidas, não precisa ficar só naqueles 40 anos, 80 anos, 18 anos de vida que eu tiver. Entende? Então, assim, eu posso exercer essa minha missão, esse meu compromisso, essa minha vontade em várias vidas. Assim como os médios, né? Por exemplo, o Arigó, né? O filme não trouxe sobre isso, mas a gente pode colocar como hipótese, a gente não sabe, tá? Podemos colocar como hipótese que o Arigó, por trazer todas essas qualidades, esses médios de cura, no caso dele, né? Ele já pode ter vindo como médium em outras vidas, justamente para poder colocar essa habilidade em exercício. Dele, o espírito ele vai adquirindo mais conhecimentos e qualidades nisso. Então, era o compromisso dele. Então, nem sempre um compromisso, ele nasce e morre com essa vida. Eu posso continuar. E mudando de posições, né? E a vontade, não é porque eu desencarnei que eu vou perder essa vontade. Entendi. Uma outra coisa também que eu li e percebi no filme é que quando ele estava incorporado, não sei, esse Dr. Fritz, ele era rude, grosseiro, tipo, meio genioso. Diferente da personalidade dele, né? Então, aí como pode também?
né? Porque, assim, como isso influencia qualquer faculdade mediúnica, não só a de cura, tá? Como em um transe mediúnico nós temos a ligação fluídica, que a gente está. Mas o que isso quer dizer? Que eu tenho de perispírito de perispírito para outro perispírito. Então, então eu consigo pegar as sensações, até mesmo o trejeito do espírito. É lógico, principalmente se eu for consciente, eu posso filtrar isso. Eu posso muitas vezes filtrar, né? Tem um limite, eu não vou deixar o espírito fazer o que quer, né? Mas a gente pode pegar todas as sensações, mudar a nossa fisionomia, muitas vezes, pegar traços, tiques, assim, né? Manias que o espírito tinha, o jeito de falar, a imposição da voz, a forma como ele pegava né, o corpo, a forma como ele ficava ali se mexendo, tudo isso ele pegou, né, ou seja, a conexão fluídica era tão grande, né, que a gente consegue trazer uma habilidade também do médium, né, ele consegue imprimir essas qualidades do próprio espírito. Isso explica também quando a gente tem as sensações de espíritos sofredores, eu senti uma queimação no peito, eu senti uma dor muito forte, devido a essa mesma ligação fluídica. Entendi. Quem levantou a mão? Eu, Ana Valéria. Pode falar, Valéria. Você falou que esse uso de ferramentas, aquelas coisas enferrujadas, era do Arigó, mas não é do Arigó, né? Era do Dr. Fritz, porque... Não, sim, é deles, né? O que eu queria dizer, assim, que não é a ferramenta que causou a cura. Ah, sim. O que está causando a cura é a ação fluídica, tá? Que está ali operacionado com tudo isso que a gente falou. Lógico, o paciente tinha merecimento, ele estava pronto para a cura foi permitida por Deus, tudo isso. Então, aquela ferramenta era apenas um objeto. É da mesma forma, né? Quem opera é o médico, o bisturi dele é um instrumento. Não, eu entendo tudo isso. A minha única dúvida era essa forma grosseira, chegava assim, meio A forma como ele se manifestava, assim, né? Uma coisa, e esse jeito, essa ferramenta, não era do Arigó, né? Era a forma era espírito, do Fritz, né? Ele mesmo dizia a personalidade dele. Isso, ele mesmo colocava isso. Só que a gente tem que lembrar, como nós vimos na semana passada também, pessoal, se a gente for fazer uma análise, né, bem mais profunda, e colocando algumas hipóteses, até porque a gente não está ali, não estou conversando com o Arigó, por exemplo, né? Mas se a gente for ver em estudos, a gente pode colocar também que também tem a participação dele também. Lembra do fenômeno anímico? Nem sempre é 100% do espírito. Né? Nem sempre. Agora, é lógico, né? Quando nós temos os fenômenos físicos assim, fica mais presente, mais visível, até o próprio médium relata isso, né? Que é tudo do Arigó, aliás, é tudo do alemão, como ele falava, do Careca, né? Que ele falava, né? É tudo dele. Não só a cura, né, ou o merecimento, mas ele falava, eu sou um mero instrumento. Só que quando ele está no transe mediúnico, um processo mediúnico ali, tá, o espírito também está utilizando o arcabouço mental do médium. Por isso que nem sempre, vamos supor que se o espírito ali, vamos supor que ele tivesse um surto ali, ele machucasse de fato uma pessoa com aquela faca de forma leviana. A gente não poderia culpar somente o Careca, entendeu? O médium, ele também tem que ter esse controle. Não, eu não vou lá enfiar a faca, entende, por exemplo? Não, eu entendo que tem essa ligação dos dois, mas a forma como é feita
é basicamente do espírito, né? Isso, exatamente, a vontade do espírito, a ciência de operacionar ali que está colocando em exercício é do espírito, é ele. Poderia fazer tudo isso de uma forma diferente. Poderia, né? Por isso que a gente colocou, é muito individual. Tanto da forma como o médium entende e expressa essa faculdade mediúnica, assim como aquele espírito também ele quer expressar. Né? Tudo é a vontade do espírito, tá certo? Pessoal, podemos continuar falando, né, desse assunto na semana que vem, devido ao nosso horário, já até passamos um pouquinho, vi que até algumas pessoas saíram, né, acho que já foram dormir, né, então, a gente continua falando um pouquinho mais sobre o Arigó na semana que vem, né, estamos ainda dando continuidade também ao estudo do capítulo, né, trouxe isso aqui, a mediunidade de cura, porque é algo que impressiona todos nós, é um assunto bem gostoso de estudar também, importante, né, para a gente poder ver a diferença do que é um médium de cura, do que é um passista, como que o movimento espírita interpreta isso, como Kardec trouxe isso para nós, é um tema extremamente importante. Quem gostaria, pessoal, de fazer a nossa oração final, por gentileza? Lembrando que a oração também, né, pode curar, pode trazer muito alívio a todos nós. Um voluntário apenas. Neide, por Isso, favor, Neide. Faz tempo que eu não ouço sua voz. pois é, né? Mas eu vou fazer a prece, tá bom? Muito obrigada. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho e as colocações também de Allan Kardec a respeito da mediunidade, tão interessante e tão importante para que possamos aprender mais a respeito de nós mesmos. Queremos agradecer, então, a Jesus, aos queridos amigos espirituais que aqui estiveram, nos dando a oportunidade de podermos apreender esse conteúdo e que possamos levar conosco pela vida e esse aprendizado de nós mesmos aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos dê a tranquilidade de uma noite, uma semana tranquila, proveitosa, e que na semana que vem tenhamos a oportunidade de estarmos aqui novamente, a fim de continuarmos essa explicação tão valorosa. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Neide. Que seja. Obrigada, Zé, pela presença de todos. Muito obrigada. Assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Até. Até. Zé Roberto, não esquece que amanhã você tem palestra.